Oi, nessa série nós vamos estar iniciando falando sobre os atributos de Deus. Você sabe quais são os atributos de Deus e para que servem, quais são suas definições, suas características? E é exatamente isso que nós vamos falar sobre os atributos de Deus, sobre algo que ele é, a natureza de Deus. E estaremos falando sobre alguns vídeos sobre essas características. Claro, a gente não conhece Deus 100%, somente aquela porção em que ele revela a nós. E é exatamente isso que nós estaremos falando sobre essas definições, sobre essas características, sobre essas revelações durante alguns vídeos que estarei postando. Fique comigo e não perca nenhum vídeo, e que para a glória de Deus será muito bom. No livro de Salmos vai falar exatamente sobre isso. No livro de Salmos 139, de 1 a 6, vai falar: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. E antes que a tua palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já o conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não posso atingir. Então você observa que o salmista ele já traz já uma rápida pincelada do que é Deus em nossa vida. Deus é um ser supremo que conhece tudo sobre a nossa vida antes que nós venhamos ao mundo, até o último suspiro. Deus ele está atento a todos os nossos movimentos, pensamentos, atitudes, e para ele isso não é nada. É atribuído ao Senhor, um dos seus atributos é a onisciência. Ele conhece tudo do ser humano, no íntimo do ser humano. E como eu falei, é uma qualidade de Deus, é uma característica de Deus. Deus se define nos seus atributos, nos seus princípios, nos seus mandamentos, nos seus preceitos. Fala muito de quem é Deus, a forma como ele age, como ele trabalha como ser humano, como ele trabalha com a sua criatura. Os atributos de Deus, eles são divididos em duas categorias, as comunicáveis e as não comunicáveis. E eu vou já explicar a diferença dessas divisões. Os atributos naturais e incomunicáveis do Senhor são aqueles atributos atribuídos a Ele que Ele não compartilha com as suas criaturas. É somente Ele. Alguns atributos de Deus só existem nele. O ser humano e não faz parte desses atributos. E quais são esses atributos que não é compartilhado com suas criaturas? A onipotência, a onipresença, a onisciência, a eternidade, infinito, soberano, imutável, simplicidade, são um dos atributos que só existem no Senhor. Santo, a Bíblia nos adverte que nós devemos ser santos como o Senhor é santo, mas nós nunca vamos chegar à plenitude da santidade de Deus. Assim como a Bíblia nos adverte que nós temos que ser perfeitos, mas também nós nunca chegaremos à plenitude da perfeição de Deus. Sermos santos e sermos perfeitos é algo que absolutamente só existe no Senhor. Nós podemos pegar algumas características do que é ser santo e do que é ser perfeito com o nosso Criador, mas só Ele é absolutamente santo e só Ele é absolutamente perfeito. E os atributos naturais comunicáveis do Senhor são aqueles que Ele compartilha com as suas criaturas. São aqueles que existem dentro de nós. Aquilo que está nele, que também está em nós, porque Ele compartilhou esses atributos com as suas criaturas. E quais são eles? Atributo justo, santo, amoroso, misericordioso. A misericórdia também, ele é das características dos dons do Espírito Santo. Bom, benigno, verdadeiro, né? E vontade. São um dos atributos comunicáveis de Deus que é compartilhado ao homem, ou seja, às suas criaturas. Deus ele não pode ser explicado absolutamente em tudo. Ninguém conhece Deus 100%. Algumas definições, algumas características que ele revela ao ser humano é o suficiente para termos certeza que o nosso Deus é um Deus glorioso, santo, poderoso, benigno. Mas o homem nunca, infinitamente, não pode conhecer toda a verdade de Deus. Nós só conhecemos a Deus na base com aquilo que ele se revela a nós. Ele se revela a nós como ele quer, da forma que ele quer, a hora que ele quer. Então, aquilo que ele se revela às suas criaturas, aos seres humanos, ali a gente tira algumas definições, algumas características de quem é Deus. Mas o mais importante desse estudo é de saber que Deus, ele é o nosso Pai, ele é o nosso Senhor. E devemos a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a manifestação de adoração. E com isso eu quero encerrar que nós não temos estrutura e nem intelecto suficientemente para conhecer a Deus absolutamente. Nós somos falhos, nós somos limitados. E Deus é um ser infinitamente ilimitado. Ele não tem limite, a sua força, o seu poder, a sua glória, né? A sua existência, o seu ser. É algo que não é revelado a nenhuma das suas criaturas, porque justamente nós não temos suficientemente intelectualidade, não temos estrutura para conhecermos Deus em toda a sua forma estrutural. Então aquilo que nós sabemos de Deus é aquilo que ele se revela e é o suficiente para sermos seus servos, adoradores, submissos e obedientes a ele. Rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Que Deus te abençoe.